para vocês aí de casa que estão acompanhando a programação da Rede Século XXI. E o programa Eclésia está no ar hoje para falar sobre a vida e a missão de Santo Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. E claro, nós não poderíamos deixar de faltar aqui no nosso programa um convidado especial, o Padre Guido Motinelli. Padre, bem-vindo ao nosso programa. Bem, encontramos-nos mais uma vez, né, Simone? Santo Agostinho ocupa um lugar de grande destaque na história da Igreja pela sua atuação e, sobretudo, pela característica da vida cristã que ele deixou programada para ser seguida, porque, como nós vamos ver, foi um instrumento nas mãos de Deus num momento particularmente intenso da história da cristandade. Nós, meus amigos telespectadores, sabemos que a Igreja passou por um período de muita provação, até o ano 313, quando terminaram aquelas perseguições que caracterizaram, digamos assim, o evento sangrento da história. O imperador Constantino declarou a liberdade de culto e a expressão de uma vida melhor graças à mamãe dele, Santa Helena, e, portanto, a Igreja se encontrou livre de testemunhar o seu credo. E uma das primeiras figuras de grande destaque é exatamente Santo Agostinho. Muito bem, nós estamos falando de Santo Agostinho no mês de junho por um motivo especial. Para nós católicos, Padre Guido, o mês de junho não é dedicado à figura de Santo Antônio, mas sim aos santos juninos que nós já falamos aqui no programa Eclésia. Inclusive, vocês que querem rever ou assistir, é só acessar o nosso portal RS21. Lá no programa Eclésia vocês podem conferir sobre os santos juninos. Mas para os ortodoxos é no dia 15 de junho. Sim. E nós, católicos, quando comemoramos o dia desse santo? Nós, católicos, comemoramos o dia de Santo Agostinho no dia 28 de agosto. Sim. E no dia anterior, a Igreja comemora também a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica. Muito bem. E por falar dessa figura Santa Mônica, nós queremos começar a história de Santo Agostinho pela sua família. Nós sabemos que o pai chamava-se Patrícios e a mãe Mônica. E é curioso porque ambos, um é berbere romanizado, cidadão romano, e outro era um berbere cristão. Primeiro, quem é quem nessa história? O pai de Santo Agostinho era cristão, não era? E o que significa a palavra berbere? Muito bem. Temos que enquadrar a história de Agostinho na hora da maior difusão do Império Romano, aliás, com uma característica. O Império Romano começava a decair, certo? Estamos no norte da África. Berbere significa que fala um idioma que é uma fusão afro-asiático. É um sincretismo até de língua. Não são os romanos puros, mas as pessoas que adquirem a cidadania romana, mesmo pagando, e que têm um influxo meio asiático e meio africano. É aí que se situa a história de Santo Agostinho. Então ele nasceu na África. Na África, exato. Ele era um africano negro ou branco? Porque algumas pessoas dizem assim, fazem filmes com Santo Agostinho branco, mas ele nasceu na África. Sim, exatamente. Como os países de hoje, no norte da África, tem uma característica mais europeia e mais asiática. Os negros é mais para o interior da África. Nós estamos no norte da África. Contudo que Santo Agostinho, como nós vamos ver, passou depois uma boa parte da sua vida na Europa, especialmente no norte da Itália. Olha, eu sou de Milão,
natural de Milão, e Santo Agostinho recebeu o batismo em Milão. Opa, Sim, vocês têm algo em comum. Vai, alguma coisa, né? Sim, sim. Ed è interessante, portanto, berbere significa de origem afro-asiática. Mas o pai de Santo Agostinho, fala-se que ele era um pouco difícil de lidar e não era tão cristão assim. Como é que é isso? Sim, é verdade. Quem era cristã 100% era a mãe. Esta Mônica, né, que inclusive vai ocupar um lugar de destaque na vida e, como nós vamos ver, na conversão de Agostinho. A família de Santo Agostinho, naquela época, tinha uma preocupação muito grande, que era a formação dos filhos. Sim. Queriam que os filhos tivessem uma ascendência social. Isso pesou também para o lado de Santo Agostinho? Sim. E Santo Agostinho, como jovem, foi encaminhado para os estudos da retórica. Digamos assim, uma ciência para a qual ele sentiu ter uma verdadeira inclinação e teve o conhecimento das filosofias que estavam nascendo naquela época. Na hora que o Império Romano começava a decair, começava a entrar na história do conhecimento humano, seja as primeiras filosofias orientais, como também, o que nos interessa agora, as primeiras heresias dentro da mesma igreja. Muito bem. Falando em heresia, pegando essa parte, a vida de Santo Agostinho foi, antes de ser santo, antes de sua conversão, foi bastante agitada, ele teve uma vida nada santa, não é, padre? E, inclusive, eu gostaria que o senhor entrasse um pouquinho nessa questão. Ele namorou, ele casou, ele teve filho, o que ele aprontou antes desse caminho de conversão? Nossa, que palavra difícil, Simone, que ele aprontou. Sim, olha, ele teve uma juventude, hoje diríamos em termos modernos, de playboy, desculpe a expressão. Mas acho que é a palavra certa. Quando ele foi encaminhado para os estudos, vivendo longe da família, logo lhe colocaram uma menina com ele. Ele já sim, namorou e viveu assim mais de 15 anos. Inclusive teve até um filho, né, com esta menina, sem nenhum vínculo afetivo sério, nem de casamento religioso, e menos ainda civil. E também gostava de outras meninas. Teve uma vida muito assim, aberta. Ele soube conjugar as suas atividades pessoais, os seus estudos, com uma espécie de liberdade que, na verdade, não era uma liberdade. Era uma maneira, talvez, de fugir de determinadas reflexões.